Hoje é 27 de maio de 2021. Aqui estamos na Fazenda de Cultura Fazenda Roseira, com a doutora Alessandra Ribeiro, que vai nos falar sobre a Casa de Cultura Fazenda Roseira e a comunidade João Godito Ribeiro, no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Érica Rodrigues Soares, vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pela fotógrafa Mariane Lima, também presente Danilo Soares de Lima. Então, eu inicio agradecendo pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. E eu vou começar perguntando sobre essa propriedade, né? A Casa de Cultura Fazenda Roseira é ocupada pela comunidade Dito João Ribeiro. Comunidade João Godito Ribeiro. João Godito Ribeiro. Isso. Mas essa já foi muito maior e passou por divisões, né? Já foi pertencente aos herdeiros da elite cafeeira e tudo mais. E hoje pertence à Prefeitura Municipal de Campinas. Como aconteceu esse processo de ressignificar esse território até chegar a um dos mais importantes representantes da cultura afro-brasileira em Campinas? Olha, aqui a Fazenda Roseira, né, como o próprio nome já diz, ela que deu origem a todos esses bairros que estão no nosso entorno. Aonde a sua vista alcançar, um dia já foi uma parte dessa fazenda. E desde muito tempo atrás, esses proprietários já tinham a prática de ceder áreas da fazenda para a construção de novos bairros. Então, no ano de 2005, foi quando essa última área da fazenda foi loteada. E toda vez que se constrói, né, um novo bairro, pelas leis urbanas, é obrigatório ter uma área de equipamento público comunitário ou uma área institucional. Então, essa área que nós estamos aqui, que compõe o casarão, resquícios, né, da onde ficavam os animais, das vacas que eram ordenadas, da área externa, é a parte desse equipamento público que foi destinado à prefeitura. E nesse processo de 2005 a 2007, ao qual a prefeitura começa a se apropriar dessa propriedade e a chegada do novo bairro, os ex-proprietários que moravam aqui, né, que haviam saído, começam a realizar saques de áreas da fazenda e a comunidade João Godito Ribeiro, em parceria com diversas outras entidades, passem a fazer as denúncias. Então, num primeiro momento, a nossa perspectiva era de denunciar o que estava acontecendo aqui, porque a gente entendia que era extremamente importante salvaguardar e preservar esse patrimônio para essa região noroeste da cidade. Todo o processo de inserção no espaço, de criar uma conexão afetiva também, até se transformar o centro de referência do jongo, foi por conta da própria denúncia, do próprio cuidado e das próprias vigílias que a gente foi fazendo. Então foi uma ocupação, assim. Ela começa como uma ocupação, começa como um espaço de denúncia, primeiro, de um saque. Depois nós iniciamos uma ocupação cultural, porque a gente entendeu que não adiantava só fazer a vigília, só denunciar, sem estarmos aqui, até chegar a permissão de uso e ser hoje a sede da nossa instituição. Existem registros de como era a relação entre os africanos escravizados e os senhores de terras aqui nessa região do Campo Grande, ou mais precisamente aqui na Fazenda Roseira? Olha, aqui na Fazenda Roseira, quando a gente chega em 2007, nós já não encontramos nenhum fragmento além do próprio casarão. Mas eu encontrei algumas pesquisas, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu flertei um pouco com a Melica, a Valquíria Melica, que ela também tinha feito um trabalho na área de educação dessa região. Mas como não foi o meu recorte, eu acredito que se fizer uma busca no Centro de Memória da Unicamp, é possível que encontre um pouco as características dos senhores dessa região. Eu não vou saber te falar, porque não foi muito o recorte que eu fiz. Mas a gente sabe, né, até onde eu levantei no sentido dos usos da fazenda, é que aqui foi uma fazenda caveira, na década de 1830, que teve, sim, escravizados, produção de café. Em 1920 chega
É quando a família Cantuso deve ter chegado aqui em meados de 1900, porque eles chegam na cidade de Campinas vinculado ao abastecimento da cidade. Em 1920 é quando eles fazem essa maior reforma, né, que ganha essas intervenções em gesso, a piscina, as intervenções nos banheiros. E depois de 1920, nunca mais teve reforma, e que a gente está ansioso e desejoso que esse projeto, que vai dar visibilidade nesse lugar de tanta importância para a memória afro da nossa cidade, que possa trazer muitos parceiros nacionais e internacionais para nos ajudar a cuidar desse patrimônio, né? Está bem animado. Obrigado, viu, Érica, por vocês estarem aqui. Você também, Mariane. A gente que agradece por esse espaço e a gente também espera poder contribuir que só melhore daqui para frente, né? Tem alguma relação com as costelas de Adão ou alguma outra coisa que simbolize alguma posição diferente dos senhores que aqui viveram no passado? Olha, o Douglas, que foi o nosso primeiro etnobotânico, que fez parte do nosso processo de ocupação, ele fez um trabalho na PUC, que eu posso até tentar recuperar com o Lucas, sobre as plantas aqui que ele encontrou na fazenda. E uma das plantas que ele encontrou foi a costela de Adão, e ele disse, e ele que fez essa pesquisa na linha da etnobotânica, de que fazendas que tinham essas plantas significavam que os senhores eram abolicionistas. Se eles eram ou não eram, como a gente não sabe como comprovar. Mas o que a gente pode garantir é que, diferente de algumas fazendas cafeeiras, energeticamente a Fazenda Roseira é muito fluida. Então eu penso que todos os ancestrais que aqui estiveram, sejam eles os escravizados, porque o fato de ter senhores abolicionistas não significava que não eram escravos, sejam os próprios senhores que aqui estiveram, realmente alguma outra coisa deve ter acontecido, porque energeticamente, né, que eu também sou religiosa, eu não sinto a densidade do sofrimento como eu sinto em algumas fazendas. Então a gente brinca que aqui todos os ancestrais estão alinhados e muito felizes com o que a gente tem feito e a forma que a gente tem cuidado dessa memória. E só eles, inclusive, para nos ajudar, né, a ter força para dar conta de uma área tão grande, com tantos desafios, e mesmo assim conseguir a cada dia tentar fazer alguma coisa melhor pela memória da cidade. Com certeza. E aí, qual que é a relação da sua identidade com esse lugar? Olha, eu penso que o que fez a primeira relação é que quando a gente começa a recuperar a memória do meu avô, Benedito Ribeiro, em 2000, todo esse processo se deu na casa da minha mãe, que são algumas quadras daqui. Então eu moro aqui nessa região há mais de 30 anos e essa fazenda era o lugar, o não lugar. Então nós, crianças periféricas, brincávamos aqui no entorno e como aqui era uma propriedade privada, aquele lugar que a gente não tinha acesso. Então penso que, como moradora do Jardim Roseira, poder hoje fazer cultura e arte de matriz africana dentro da Fazenda Roseira fortalece a nossa presença negra nessa cidade, fortalece a nossa presença aqui no bairro, na comunidade e, consequentemente, com todo o processo que a gente fez de transformar esse espaço material que se associa à memória do Senhor em ser a casa da comunidade de Jongo, que é uma prática cultural totalmente afro-brasileira, afrodescendente, né, vinculada às práticas que poderiam dizer associados aos corpos africanos que aqui vieram. Então, nesse sentido, estar aqui, poder recontar essa história, reafirma a minha identidade na perspectiva de que eu tenho plena certeza que, inclusive, a materialidade dessas fazendas foram construídas pelos meus ancestrais. Então, mais do que falar, olha, essa parede é legal, é bonita, que lembre senhorzinho, eu quero falar, olha, essas técnicas construtivas, esses tijolos, né? Essa forma de organizar essa construção, né? Esses grandes madeiramentos foram carregados pelos meus ancestrais e a gente entende que é uma parte da nossa herança poder estar aqui.
qual que é a importância de Benedito Ribeiro para a retomada dessa cultura ancestral, né, do jongo, e a presença do jongo atualmente em Campinas? Olha, Benedito Ribeiro, ele foi o ancestral que disparou o processo de recuperação da memória, porque eu não conheci meu avô em vida, né? Meu avô chegou em Campinas na década de 30, vinculado, já casado com a minha avó, trabalha na ferrovia, como a maioria dos negros daquela época. A ferrovia, a Companhia Mogiana, ela acolheu muitos corpos negros na cidade, inclusive é um lugar interessante para pensar a memória da cidade de Campinas, pelo número de escravizados que construíram essa ferrovia, que inclusive ligava, né? A gente brinca que a Companhia Mogiana, ela tem um desenho que a gente chama da ferrovia Cata Café, porque foi uma ferrovia construída pelos senhores para entrar nas fazendas para dissipar o café que eles produziam, né? Então ela não tem uma retidão como tinham outras ferrovias que estavam mais ligadas ao próprio transporte de pessoas. Então meu avô chega aqui para cuidar da família, ele tem toda a história dele e é ele que traz o jongo para Campinas, porque o jongo é uma prática cultural do Sudeste, mas Campinas é a terra dos batuques, do samba paulistas, dos sambas, né? Eram outras manifestações vinculadas à cidade de Campinas e meu avô que traz. E ele também interage com essas outras manifestações. E quando ele morre, em meados de 68, é adormecida essa prática, né? Então, Benedito Ribeiro é efetivamente o personagem principal que despertou essa memória, mas o elo de ligação que possibilitou a gente reconstituir essa prática cultural, que se tornou um patrimônio cultural brasileiro no ano de 2005 e foi reconhecido como um patrimônio cultural imaterial de Campinas em 2013. Então, quando eu penso a comunidade Jongo Dito Ribeiro em Campinas hoje, o jongo, eu acho que a comunidade Jongo Dito Ribeiro conseguiu sintetizar no século XXI todos os impactos e desafios urbanos que as comunidades negras sofrem. Porque nós somos uma comunidade cultural que tem uma relação ancestral, né, fortíssima, né, com essa prática cultural que é do jongo, mas nós somos uma comunidade negra periférica e urbana. Então, essa vastidão, né, esse desenho urbano, esse traçado que a cidade tem hoje aqui, não era o que tinha há 30 anos atrás. E que, a partir dessa prática ancestral, juntando, né, toda a nossa comunidade, a forma que a gente foi relacionando a ciência da ancestralidade com a ciência da pesquisa, nós conseguimos consolidar e evidenciar, acho que todos os impactos e desafios que sintetizam a comunidade negra contemporânea. Então a gente teve o acesso à universidade, então nós somos pesquisadores, mas nós também somos religiosos de matriz africanas, e aí sofremos os ataques do racismo, preconceito, discriminação que as religiões sofrem, que nossos corpos negros sofrem, independente da nossa intelectualidade. A gente é com certeza a referência de matriz africana, não só na cidade de Campinas, né? Hoje, quando a gente pensa patrimônio cultural imaterial no Brasil, com certeza o que refere, né? Nós participamos do Crespial da Unesco para a América Latina, então quem foi falar de patrimônio imaterial foi o Jongo Dito Ribeiro, foi o samba, né? O samba do Recôncavo Baiano. Então a gente tem uma visibilidade para a América Latina. A gente foi um grande articulador dos pontos de cultura no âmbito da política. Então, com todos os trabalhos que a gente faz, isso não é um trabalho, um mérito meu, mas de uma comunidade muito ativa, comprometida, com muitas mulheres negras lideranças, que sabem a dor e a delícia de serem mulheres sozinhas, que são desprestigiadas intelectualmente, que não são valorizadas pelas suas pesquisas, que são roubadas no seu cotidiano, sabe? Porque mesmo elas tendo acesso à universidade na hora das oportunidades, elas são ignoradas, tolhidas e sempre colocadas só na condição de fonte, sem reconhecer toda essa luta desse traçado, né? Porque se a gente tem a oportunidade de estudar, de refletir, se tivéssemos uma sociedade justa e valorizada, a gente teria a possibilidade de ver isso como potência. Mas, infelizmente, nessa sociedade racista,
escravagista e ainda sexista, é sim o homem branco que quer mandar na gente, é ele que define as regras do jogo e é ele que sempre coloca a nossa intelectualidade como fonte e não como ciência. Então essa comunidade, ela sintetiza todas essas dores e esses enfrentamentos, inclusive no âmbito das discriminações LGBTQIA+, também. Então eu penso que falar de comunidade João Gudito Ribeiro e de falar de Fazenda Roseira é falar de um território onde tem mulheres negras lideranças que sintetizam efetivamente a agressividade dessa sociedade que nos coloca na base da base da base, em todas as perspectivas, mesmo a gente produzindo intensamente. E também, em que momento que acontece essa sua, digamos assim, esse seu despertar para essa identidade, né, e essa ligação com a comunidade? Como que acontece esse processo? Em algum momento... Identidade em que perspectiva? Na sua identidade com o jongo. Com uma relação com o jongo? Porque atualmente a senhora é a liderança aqui da comunidade, né? Em que momento se dá essa retomada do jongo aqui em Campinas e o seu papel nessa retomada? O meu avô, né? Quando eu tô falando de comunidade João Gudito Ribeiro e Benedito Ribeiro, eu tô falando do pai da minha mãe. E eu nasci numa família negra aqui em Campinas, que está na sua 5ª geração. Então nós somos uma das famílias negras mais numerosas, numericamente, na cidade. E uma das famílias negras que, apesar de ser majoritariamente negra, matriarcal, que a minha família é liderada por mulheres, as minhas tataravós tiveram, imitando a família, acho que das elites, das casas que trabalhavam como domésticas, elas implementaram como essência da nossa base familiar e da construção da nossa identidade negra nessa cidade que é considerada uma das últimas a abolir a escravidão, a necessidade de estudar. Então eu não sou a primeira doutora da minha família, eu tenho tio médicos que foram advogados. O ato de estudar como uma prática importante da nossa inserção social e muito rica culturalmente. É uma família que teve o primeiro coral negro da cidade de Campinas, meus tios foram das bandas dos Homens de Cor, então tinha uma erudição musical, muitos poetas. Então esse ambiente cultural sempre fez parte da nossa construção identitária como família Baltazar na cidade de Campinas. Agora, o que o jongo eu acho que traz para a nossa família e que reforça essa identidade é que quando a gente começa a recuperar a memória de Benedito Ribeiro, que foi um homem que nasceu em 1905, que não sabia ler nem escrever, que era cozinheiro, devoto de São Benedito, que tocava tambor, ele possibilita, né, no sentido do reforço do identitário, a gente abrir tudo aquilo que estava no nosso quartinho também da família. Porque como uma família negra que sofre racismo em todo momento, a busca de uma inserção social faz com que fez com que essas gerações anteriores tentasse se difundir para ser inserido. Então a minha avó dizia que ela era católica apostólica romana. Mas qualquer dor de barriga que a gente tinha, ela benzia a gente no quartinho. Então, o que o jongo fez? Tirou tudo o que estava no quartinho. Então, eu nasci num terreiro de Umbanda. Eu não tenho necessidade hoje de falar que eu sou católica apostólica romana. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu sou religiosa, de matriz africana, eu sou mãe de santo umbandista, eu não tenho nenhum problema em dialogar com a prática cultural do jongo como um patrimônio cultural, uma herança da minha família. Então, tocar tambor para mim é uma honra. Fazer esses tambores, né, e a transmissão desse saber, para que esse tambor não se cale mais, para mim é uma honra, é um presente ancestral, não é um peso, né? E é óbvio que todas as vezes que eu tenho a possibilidade de juntar a minha prática cultural do jongo, que me remete à minha ancestralidade e à minha construção nesse mundo, vinculada à possibilidade de refletir, estudar e de cientificizar, né, essas questões todas, inclusive para compreender que às vezes o que fica escondido é para ser salvaguardado de uma sociedade que ataca, isso é essencial, é isso que me
constrói como cidadã no mundo, né, nesse momento presente. É poder ter a certeza que ser jongueira e ser herdeira e mestre liderança dessa comunidade Jongo Dito Ribeiro é o que me dá o chão até para lidar com todos esses desafios que o cotidiano me traz todo dia, né? Se eu fosse só jongueira, eu já dançava a noite e dia. Como eu sou filha de santo, eu também canto a minha guia. Ilaie, lalaie, ilaie. Eu acho que poder entender o poder que tem a nossa ancestralidade para que a gente resista e se reinvente no dia a dia é efetivamente saber que esses corpos que atravessaram mais de 4 milhões de pessoas, que fizeram a travessia do Atlântico e conseguiram, sob o açoite, né, da senzala, ainda possibilitar que a gente acessasse manifestações tão maravilhosas como essa. É um reforço dessa identidade, sabe? Também, quais são as possíveis explicações para o surgimento do jongo no Brasil? Assim, como que ele... Eu acho que uma das hipóteses da qual que eu mais me identifico é a perspectiva de que essa prática cultural está muito vinculada ao período cafeeiro, até por conta da regional, né? Plantio de açúcar, foi mais para o Nordeste, foi descendo. E essa construção do universo do Sudeste, né, do Sudeste se tornar essa potência no Brasil, está muito associado com esse ciclo cafeeiro. E essa é uma prática cultural que, por exemplo, Stanley Stein conseguiu fazer um registro, né, em Vassouras, de que acontecia dentro de fazendas como uma prática de cânticos de plantio do café. Então era uma forma que os escravizados tinham de se comunicar para ritmar o trabalho, era uma forma que os escravizados tinham para articular fugas, para poder se reorganizarem, para saber o que acontecia nas fazendas. Então, o jongo é uma prática cultural que tem vínculo com as fazendas cafeeiras e por isso que está no Vale do Paraíba, região sudeste com grande potência, e que foi passando de geração a geração, criando novos sentidos sem perder a sua essência, que é dançar em círculo, tocando tambores e usar a metáfora como forma de comunicação e de resistência. Quais são os elementos do jongo e o significado dele? Olha, o jongo, como essa prática cultural que chega na região sudeste, principalmente com os escravizados que vieram dos portos da região de Congo e Angola, então é uma prática cultural bantu, ele tem como fundamento a metáfora, o canto e a dança, sendo considerado o avô do samba, o pai do samba, né, por conta da sua divisão rítmica e compasso, mas também no presente, como uma herança que é passada de geração a geração, que ajuda a organizar uma comunidade, que traz identidade, né? Não é à toa que a gente tem na região sudeste do Brasil mais de 80 comunidades de jongo, nós somos só mais uma. Então, no Espírito Santo, tanto no norte como no sul, tem a prática da dança do Caxambu. No Rio de Janeiro tem a dança do jongo do Caxambu. E aqui em São Paulo, hoje, nós somos mais de 15 comunidades que praticamos, né? Inclusive, o nosso centro de referência dos jongueiros do Sudeste tem essa perspectiva. Nós temos a oportunidade de ter aqui em Campinas, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, o primeiro centro de referência jongueiros do Sudeste do estado de São Paulo. E quando a gente organiza a nossa memória e nossos acervos nesse centro de referência, passa para essa perspectiva de contar a nossa história local, mas também trazer visibilidade para essa prática cultural como patrimônio dentro do Brasil. E qual que é a relação do jongo com as religiões de matriz africana? Ou... Nenhuma. O jongo, ele é uma prática cultural que tem como elementos rítmicos os tambores, o toco e a dança. Agora, as pessoas que fazem o jongo são religiosas. Então, eu, por exemplo, sou mãe de santo umbandista. Então, dentro da nossa comunidade, do mesmo jeito que tem eu, que sou a liderança da comunidade, a mestre, que sou uma religiosa vinculada a uma religiosidade de matriz africana, eu tenho católicos e outros. Então, do mesma forma que no passado o jongo, para esconder a sua fé,
praticava o sincretismo e cantava para São Benedito e para os santos católicos, hoje o jongo também saúda os orixás na mesma proporção, e aí nesse sentido a nossa ancestralidade. Mas o jongo, quanto prática cultural, ele não é religioso, mas ele tem elementos religiosos. Então, na nossa comunidade, São Benedito é o nosso padroeiro, porque o meu avô era devoto de São Benedito. Então, meu avô, ele era essencialmente católico, devoto de São Benedito. Então, quando a gente recupera a prática do jongo, a gente traz São Benedito como nosso padroeiro, e no Arraial do Jongo, que é o nosso aniversário, nós rezamos um terço, que é um ato católico em devoção a São Benedito. Mas no 13 de maio, a gente faz uma gira de umbanda para Preto Velho, e o jongo dança para os Preto Velhos dentro do terreiro, da mesma forma que a gente faz o terço para São Benedito. Mas não é um ato vinculado ao jongo, mas quanto elementos das pessoas que participam dessa prática cultural do jongo, e em cada comunidade do Brasil tem seus vínculos. Então vão ter comunidades essencialmente católicas, que não vão ter nem em seus pontos metafóricos essa relação com os santos, com os orixás, e vão ter comunidades como a nossa, que vão evidenciar em seus pontos, inclusive, esse vínculo sincrético com essa fé. Mas o jongo, quanto prática cultural, ele é uma prática cultural como qualquer outra. Ele não é religião. A Umbanda é religião, Candomblé é religião, Catolicismo é religião, Kardecismo é religião. Jongo, patrimônio cultural e material, prática manifestação cultural. Ele só incorpora as características locais, né, das pessoas que compõem a comunidade. Então, eu acho que, não sei se incorpora é a palavra mais correta, né? Eu acho que é isso. O patrimônio cultural e material, né, desde que ele foi inserido na Constituição Brasileira no artigo 216 e que ampliou essa dimensão, passou a olhar o patrimônio não só as coisas. Que com certeza, se fosse antes, a gente estaria aqui na Fazenda Roseira falando da sua arquitetura, falando das suas dimensões, né, de desenhos, pensando quem foram os construtores, quais influências, né, que a gente recebeu. E o patrimônio cultural e material é o âmbito, né, da política pública que foi organizada pelo Arantes, que foi quem consolidou também a lei de patrimônio material do nosso município, e aí foi quem era presidente do IFAM nesse momento, né? O Antônio Arantes participou da minha banca de doutorado, um querido que eu amo de paixão, e foi quem pensou, né, como tirar do papel da lei e transformar a imaterialidade em movimento só no ano de 2000. Então, quando ele consolida essa política, né, a Política Nacional de Patrimônio Imaterial, ele traz a dimensão de outras importâncias. Então, o patrimônio cultural e material jongo, né, do Sudeste como prática cultural, ele é importante porque ele é feito por pessoas. Só por isso ele existe. Como todas as manifestações culturais, né? Elas só acontecem porque são feitas por pessoas. Então, e as pessoas, elas são múltiplas. Então, eu não tenho uma associação direta. O jongo tem elementos religiosos porque ele incorporou das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que o jongo, como um patrimônio cultural e material, ele é feito de pessoas, e as pessoas são diversas. Inclusive religiosas, inclusive intelectuais, inclusive vinculadas a linguagens artísticas, inclusive sem religião nenhuma, inclusive ateias, inclusive... Eu acho que é isso. Então, a comunidade Jongo de Torripeiro, eu posso dizer que ela tem como elementos. Ela é uma comunidade jongueira, periférica, urbana, liderada por mulheres que são religiosas e intelectuais. Intelectuais da academia. Então, eu sou a primeira mestre jongueira doutora do Brasil em jongo. Isso não existe. Porque é concreto que as comunidades jongueiras são carentes, é concreto que elas estão em sua maior quantidade, num grau de grande impacto e vulnerabilidade. E aí, quando você tem uma liderança que trafega entre o religioso e a academia, é óbvio que isso acaba
passando ao redor. Então, a nossa comunidade tem uma pós-graduação. Isso não acontece em comunidades, às vezes, outras. Mas a nossa comunidade também, ela foi reorganizada com jovens, né? Nós somos muito jovens, de modo geral. Tem comunidades que são conduzidas por mais velhos. E aí, como muitos jovens, como intelectuais, como urbanos, talvez como mais flexíveis para lidar com diversas linguagens, a gente também conseguiu manter os nossos filhos gostando dessa prática cultural. Tem comunidades que perderam seus descendentes pelo mercado de trabalho, que não puderam viver da sua própria cultura, da sua arte, porque senão iam morrer de fome. Então, todos esses impactos territoriais, sociais, eles afetam diretamente na tradição. Então, na nossa comunidade, a prática cultural do jongo, eu evidencio que não é religiosa, que seria levar uma marca para a prática para as outras comunidades, que não é verdade. Mas a comunidade Jongo de Ribeiro, liderado por uma mãe de santo que é religiosa e acadêmica, essa comunidade vai ter tanto o terço de São Benedito, como a festa de Preto Velho, com o jongo dançando no mesmo lugar. Mas muito por conta dessa influência. Não como algo que venha da prática cultural, mas algo que tem a ver com essa comunidade. Não sei se eu consegui te explicar, que eu falei muito. Não, consegui. E aí, eu também estou vendo os tambores, eu queria saber qual que é a simbologia que ele carrega da ancestralidade. Pra gente, os tambores do jongo é como se fossem nossos avós. A gente fala que tudo que toca nesse tambor, a gente reconecta, né? Tudo que toca no céu, toca na terra. E a gente sente como se eles fossem... Cada vez que a gente toca esses tambores, é como se a gente estivesse acionando todo mundo que já dançou jongo antes. Por isso que quando a gente entra na roda de jongo, os primeiros que a gente cumprimenta são os tambores. É como se a gente estivesse tomando a bênção e pedindo licença para todos aqueles que fizeram um jongo antes, para que a gente possa fazer agora e ao mesmo tempo agradecendo a oportunidade desse reencontro ancestral, sabe? Porque nesse momento de Covid, que tantas pessoas estão morrendo, tão ausentes de tantas coisas, você poder todo dia dormir e acordar, saber que você faz parte, né? De algo que é maior que você, que é maior do que o seu território, que é maior que a sua casa, né? Que você faz parte de uma manifestação cultural que está em todo o Sudeste. Então, quando você pensa em desistir ou dar um medo, sabe, às vezes de alguma coisa, que nem a nossa comunidade que foi atacada no dia 18 de janeiro, mais de 100 dias a gente está dormindo aqui para não perder mais, né? Porque olha que incoerente. Aqui foi o lugar mais apontado como símbolo de memória e resistência afro-existente na cidade de Campinas. Então, a gente está muito feliz que vai ter agora esse centro ampliado para acolher mais, mas olha, nós estamos em 2021. O lugar mais apontado ainda é a Fazenda Roseira, e o que talvez mais conseguiu avançar é a Fazenda Roseira, porque conseguiu juntar prática cultural, ancestralidade, pesquisa, porque a agricultura é quilombola, né? Olha quantas coisas vocês viram, e mesmo assim, olha a falta de cuidado que a cidade tem com essa memória preta, sabe? Então é muito distante essas relações. Então, eu acho que fazer parte de uma prática cultural como essa é quando dá desânimo. Você lembra que você não está sozinho, que a missão é maior, né? E resistir é parte dela. E os tambores, eles têm essa simbologia toda e eles são feitos, então, por vocês? Aqui na nossa comunidade somos nós que fazemos os nossos tambus. Os tambus de jongo no passado eram feitos com árvores escavadas, né? Mas agora aqui, até por conta desse impacto urbano, a gente fez com barrica de vinho, couro, né? De bezerro, de boi zebu e cordas, que é o que nos ajuda a dar afinação, porque muitas vezes nós tocamos jongos em lugares que não tem como fazer fogueira. Então, por exemplo, a gente vai para um Sesc, não tem como a gente fazer uma fogueira no Sesc. Então as cordas é como se fosse a nossa fogueira para ajudar a afinar, mas os tambores são feitos aqui. Como eles são sagrados, eles não são feitos em grande escala, né? Eles são feitos de acordo com as necessidades da comunidade. Então hoje a gente tem 2 páreas de tambus,
né? 6, e a gente está aí para gerar o final desse ciclo, que são mais 3, possivelmente nos próximos anos. Aí quando a gente tiver o 9, a gente espera para ver o que acontece. Você estava falando também da insegurança, né, que vocês sentem aqui. Qual que é a relação, então, que a comunidade do entorno tem aqui com a Fazenda Roseira? É interessante, porque a Fazenda Roseira, ela é o não lugar, como eu disse. Quem mora aqui mais de 30 anos não criou identidade, contato, relação com o prédio Fazenda Roseira, mas com o lugar Fazenda Roseira. Então, por exemplo, eu lembro que o primeiro impacto que eu tive, que me moveu querer cuidar da roseira, foram as lágrimas que eu derramei quando cortaram as árvores. Porque chegar no Jardim Roseira era chegar num lugar muito verde, com muitas árvores, e aquele impacto urbano de ver tudo sendo destruído foi o que me abalou geograficamente, né? Parecia que eu tinha perdido o eixo até para voltar para casa, como um impacto emocional de perder alguma coisa que era referência. Mas a comunidade João Gudito Ribeiro, quanto manifestação cultural, ela acontecia no quintal da minha mãe, mas como a gente não tinha um lugar como esse para fazer a dança, a festa e a reza, a gente tinha que ir lá para Barão Geraldo. Então, de 2004 até 2010, todas as festas julinas, o Arraial do Jongo, que passam mais de 5.000 pessoas, então nesse lugar aqui, nas nossas festas juninas passavam, né, antes da Covid, mais de 5.000 pessoas, acontecia lá. Então as pessoas daqui foram conectadas com a prática cultural do jongo, e aonde a gente estava, as pessoas iam. Então quando a gente vem para Roseira, a gente primeiro tinha relação com a cidade, quanto manifestação cultural, que tinham eventos organizados pela sociedade civil, de grande mobilização e articulação em rede, porque a gente implementou uma feira cultural, né? A gente tinha um espaço de gastronomia, a gente evidenciava toda essa questão de roupas e artefatos afros, porque era o Arraial do Jongo era uma festa junina, com fogueira, com danças até típicas, comidas típicas, mas voltada para a cultura negra e afro-brasileira. Então tudo que tinha a ver com a cultura negra cabia aqui, inclusive as práticas culturais e manifestações. A gente brinca que foi a primeira rave afrocultural da cidade, porque no começo era da meio-dia às 6 da manhã, para você ter ideia da dimensão de tempo da festa. Então a primeira relação é com a cidade. E aí a relação com o bairro em si, quando a gente se assenta aqui, né, como a nossa casa, começa principalmente a partir das escolas, postos de saúde e CUCRAS, que foram as 3 instituições públicas que a gente tem grande relação e parceria e que nos ajudaram, tanto como difusores da prática cultural do jongo, como nós em acolhê-los como uma base, né, um braço da cultura como ajuda na saúde, um braço da cultura como a área de assistência social para trazer os diversos programas que ele tem de jovens, de idosos aqui, para ter esse ambiente, né, como prática, e a própria formação de professores para a implementação da Lei 10.639, como de vivência das crianças, desde que elas chegam numa casa de cultura, que desde que elas chegaram naquele portão foi pensado e organizado para acolhê-la e tocá-la em todos os sentidos, seja pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela fragrância, tudo que estimula essa ancestralidade afro-brasileira. Então, tudo aqui na Roseira foi pensado para que as pessoas tenham aqui um experimento, não só um experimento auditivo ou visual, mas um experimento por todos os sentidos, né? Se ele não for pego pelo que ele vê, ele vai ser pego pelo cheiro, ele vai ser pego pelo sabor, porque ele não vai sair daqui sem tomar um caldinho, ele vai ser pego algum dos sentidos dele vai ser sensibilizado para que ele busque essa afrodescendência, essa ancestralidade na sua alma, sabe? Então essa lei, ela dá um
engajamento, então, maior das atividades? Com certeza, né? A Lei 10.639, que é de 2003, e com certeza aquele momento político, quando a gente tinha Ministério da Cultura, quando a gente tinha a política de pontos de cultura, né, que incentivavam a cultura como algo estruturante da formação cidadã, da cultura da saúde, quando a gente tinha uma política nacional que era mais inclusiva, né? E aí o desenvolvimento da Lei 10.639 no ano de 2003, que foi reatualizada em 2008 com as questões indígenas, com certeza ela foi também mais um elemento. Então a gente tinha, olha que momentos bons, né? Em 2000 a implementação do patrimônio imaterial, né, quanto estrutura para poder acessar as comunidades. 2005 o jongo se torna um patrimônio imaterial. Então a gente tinha essa dimensão nacional de patrimônio sendo fomentada como política nacional. Aí a gente tem a Lei 10.639. Aí em 2010 a gente tem os pontos de cultura. Aqui, por exemplo, a nossa comunidade virou ponto de cultura em 2010, no edital do Estado de São Paulo. Então a gente já entra num fluxo de rede do Estado de São Paulo. Aí, por conta da política de patrimônio imaterial e das redes dos pontos de cultura, a gente entra numa rede nacional e aí de América Latina e hoje internacional, como o projeto Tucupamoja, que articula com Noruega e Moçambique. Então, todas essas políticas nacionais, né, quando a gente não vive esse momento de desgoverno, e essas redes, né, essas redes locais, essa capacidade de dialogar com todo mundo, e articulando todos, nos ajudam ainda hoje muito. Porque hoje, quando a gente grita, muita gente escuta. Então, a gente tem uma fragilidade real, que é a falta de investimento municipal em cuidar melhor desse prédio, que esse é um prédio da Prefeitura Municipal de Campinas, de gestão de uma associação de jongo. Então, o que cabe a nós é cuidar do espaço, é pensar programação cultural, é desenvolver tudo que a gente desenvolve, mas esse prédio, quanto estrutura física, nunca vai ser herança do meu filho. Então, esse prédio é uma herança da cidade. E a gente entende que a cidade deveria cuidar melhor dele. Então, hoje a gente está reivindicando uma cerca. Que quem colocou a cerca aqui fomos nós. E sem cerca a gente é roubado. Hoje a gente está reivindicando que a iluminação daqui volte. Porque a iluminação que nós colocamos, com o nosso trabalho, com a gente dançando jongo, com a gente articulando com as pessoas que se sensibilizam e nos ajudam, foi toda roubada. Hoje a gente está reivindicando de novo o sistema de segurança, porque todas as nossas câmeras foram roubadas. Então, assim, como que uma comunidade que tem como fundamento fundamental a cultura, a educação, a cosmovisão ambiental e como essência, fundamento, transmitir esses saberes, vai dar conta de um prédio desse tamanho que o dono da casa não cuida. Que a gente coloca e a vulnerabilidade pública tira e não nos devolve. É uma coisa, no momento em que as pessoas estão muito mais vulneráveis, então assim, é muito difícil. Vai ser um movimento permanente de resistência, né? Sim. E mesmo assim... Permanente. Permanente. É um acordar e dormir todo dia falando, só por hoje eu vou resistir. Só por hoje eu vou resistir. E resistência, até brinco, né? Resistência não no sentido do que resiste, de resistir, de separar, mas de se reinventar. De ter que todo dia achar alguma coisa que fale, nossa, né? Então, e aí o universo é generoso com a gente. Então, por exemplo, esse ano, no dia do meu aniversário, que foi 26 de fevereiro, a gente estava aqui e foi a primeira vez que a gente viu um mico. Então, quando a gente olha para a natureza fala, gente, um mico na roseira é sinal que o entorno está muito ruim. O que um mico está fazendo aqui? Ele está aqui porque não tem mais lugar para ele, olha esses prédios. E ao mesmo tempo falar, mico, que bom que você pode estar aqui, porque aqui você é bem-vindo. Aqui todo mundo que chega é bem-vindo. A gente quer as pessoas aqui, porque a gente sabe que a gente não vai fazer nada sozinho. Então, o nosso trabalho é sempre no sentido de pensar como que a gente leva isso para as pessoas, como a gente faz com que, como que a gente dá a contribuição, quanto corpos negros que nascemos de uma história de tragédia, como que a gente, com tudo que a gente sofre todo dia, se ressignifica diariamente e mesmo assim
Cada pessoa que entra por aquela porta, a gente tenta acolher e falar, segura a nossa mão e vamos fazer essa luta antirracista junto, para a gente construir esse mundo melhor, porque isso está nos matando. Então, ajude a não nos matar mais, né? Porque a gente tem amor para dar, a gente tem não só força de trabalho, mas a gente tem ciência, a gente tem sentimento, a gente tem alegria, a gente tem musicalidade, a gente tem comida, a gente tem dialeto, né? A gente tem tudo isso para continuar contribuindo com esse país. Então, que hora que esse país vai realmente olhar para a gente? E aí, olhar para a gente, para as nossas coisas, né? Que horas que vai virar uma prioridade para a cidade de Campinas cuidar desse lugar, de fato? Porque a nossa parte a gente já faz. As leis foram fundamentais, mas a prática é essencial, né? E mesmo com todas essas dificuldades, vocês têm muitas atividades aqui, né? Projetos. E quais são os principais no momento que vocês estão organizando ou envolvendo? Eu acho que o principal projeto da pandemia que tem nos trazido muita alegria, até quero convidar segunda-feira, já entrem lá, a gente colocou 50 convites por exibição, então segunda-feira às 19h30, que agora é dia 31, e depois dia 7 de junho é a última exibição. Para todos os dias tem 50 convites gratuitos, para quem não tiver condição quiser assistir. Quem quiser adquirir um convite a contribuir com a cultura, também tem convites à venda R$20 no cartão de crédito pela plataforma Simpla, que é o projeto Tucupamoja Brasil. É um projeto de intercâmbio cultural entre Moçambique e Noruega, que começa a ser construído em 2018, 2019, com o objetivo de mandar, né, o projeto é enviar 4 jovens brasileiros, dois para Moçambique, 2 para Noruega, para terem experimentos em diversas linguagens artísticas e receber aqui no Brasil 4 jovens, 2 na Noruega e 2 no Moçambique, para ter vivências e práticas em diversas linguagens artísticas brasileiras. E o nosso recorte aqui é afro-brasileira, é matriz africana. E aí a gente construiu o projeto, a hora que estava tudo pronto, quase assim, no momento de receber, entre a pandemia. Então era para ter acontecido ano passado. E aí já no final de 2019, né, começo de 2020, que a gente estava já organizando essa etapa de idas e vindas, os jovens iriam viajar em agosto de 2020. Já tínhamos feito a seleção dos 4 jovens brasileiros, né? Veio a pandemia e aí um ano, né, de pensar junto com esses parceiros da KIF na Noruega e da MONE em Moçambique, de como que a gente ia convencer o nosso patrocinador e ao mesmo tempo nos articular para que o projeto pudesse ser realizado em tempos de pandemia. E a gente demorou um ano ali costurando. E esse ano a gente conseguiu autorização para executar em modo in loco. E aí foi aquela maluquice, né? Porque teve semanas que a gente podia estar em contato, teve semanas que deu fechamento e aí a gente tinha que trabalhar com os jovens só virtualmente. Mas o resultado ficou muito primoroso, assim. É quando a gente tem a certeza que não é que é um grande investimento investir em nossos jovens negros periféricos e dar a eles essa oportunidade. Porque quando você dá oportunidade para um jovem, você dá oportunidade para ele, a capacidade, potência artística que vem, você fala, gente, é por isso que eu resisto, Deus. Porque se eu conseguir salvar só 4 jovens e dar a eles o sonho de que é possível ter um mundo melhor, eu acho que eu já fiz bastante nessa minha vida. E é assim que eu vou fazendo coisa todo dia. Então, Tucupamoja hoje é o meu quequé por conta disso. E por conta de que o jongo, a gente está se vendo muito distante, né? Nossa comunidade tem 40 pessoas. Como que a gente se reúne em 40 pessoas? Então, a gente se fala virtualmente. Então, pensa assim, o sofrimento real, assim, de não poder tocar esse tambor com a comunidade. Só entre nós aqui, a gente faz live, mas sempre a gente faz live pensando em quem não tá, né? Mas com certeza, os projetos essenciais, fundamentais da Roseira, primeiro é a salvaguarda do jongo, é o que faz a gente existir. Hoje, o Tucupamoja tem nos dado esse ânimo quanto momento,
Mas a pós-graduação em matriz africana, eu acho que é um outro projeto que nos ajuda a estruturar e nos dá nos dá um fôlego e um eco num outro lugar. E o terceiro projeto, eu acho que mais importante da Fazenda Roseira depois do jongo e da área da pesquisa, é esse momento de vivência na Fazenda Roseira, o roteiro afrocultural, né? Com certeza ele é a menina dos nossos olhos. O Tucupamoja só faz sentido, porque inclusive a gente teve o roteiro afrocultural, que a gente recebeu esses parceiros aqui, eles entenderam a importância desse lugar, mesmo a cidade às vezes nos ignorando, sabe? Então, isso. Os projetos dão vida para Fazenda Roseira. Ah, sim. Eles são pilares. Eu penso que se você pensar, quais são os 3 pilares da Fazenda Roseira? Salvaguarda do jongo, que é a nossa ancestralidade. Segundo pilar, pesquisa, pós-graduação em matriz africana, que também acontece aqui. Terceiro pilar, roteiro afrocultural, porque tudo que a gente pensa em produto, sustentabilidade, tudo que a gente foi desenvolvendo que cabe na caixa produto, geração de renda, tem a ver com isso. Então, quando a gente começa a organizar a nossa prática cultural como um produto para ir para o Sesc dançar, quando a gente olha para a nossa culinária e se transforma em cursos, em oficinas, em vivências, em cardápios para quem vivencia aqui. Quando a gente pega as potências que cada um carrega e vai transformando, né? Isso que nem o Danilo é nosso professor de dança. Então ele tem um corpo que dança. Então quando ele pega e dança e grava um vídeo dançando lá no espaço que foi destruído, ele nos possibilita uma outra arte. Então cada pessoa da comunidade traz algo. E quando esse algo transita para algo que virou um produto, que é possível de ser oferecido, compartilhado, vendido, então o produto não só no sentido da venda, mas algo que a gente consegue compartilhar com o outro, toda essa dimensão vem do roteiro afrocultural. É ele que mobiliza a nossa economia criativa, a nossa economia cultural, sociocultural, e de pensar como que a gente também estrutura condições reais, econômicas, de manter essas pessoas fazendo isso. Que é o nosso maior desafio. Termos parceiros permanentes. E aí eu conto com vocês, com essa entrevista que vocês vão deixar bem maravilhosa, para a gente atrair muita gente, que nos doe permanentemente recursos, nos ajude a cuidar não só do prédio, mas das pessoas que fazem esse prédio existir. Perguntar se tem alguma mensagem que você queira dizer, que queira deixar que não foi perguntado. Eu tenho. Acho que se fosse para sintetizar, a Casa de Cultura Fazenda e a comunidade João Godito Ribeiro, para a cidade de Campinas, ele é como se fosse ainda aquela mãe preta, sabe? Porque ela gesta no sentido do acolhimento, né? É um grande útero. Aqui é um lugar gestado por mulheres negras, então aqui é aquele grande útero que acolhe todo mundo. Ela alimenta, né? Como a mãe preta no símbolo fazia, acho que no passado, e alimenta todos os corpos, independente das cores, status sociais que ela carrega, mas ela ainda sofre muito por conta de todas as discriminações, que inclusive esse mesmo corpo da mulher preta ainda tem para a sociedade hoje. Então a Fazenda Roseira, apesar de, contudo, ela ainda sofre no seu âmago essas mesmas dores e essas mesmas explorações. Então o nosso desejo e mensagem é que essas mães pretas, elas não tenham mais que chorar pelas mortes dos seus filhos. E aí a morte simbólica é por essa permanente exploração da nossa cultura, das nossas coisas, inclusive dos nossos direitos de estar nos nossos lugares de direito. E que ela possa cada vez mais agregar mais pessoas que ajudem a cuidar dessas memórias e histórias, para que vivenciando tudo isso entenda que de fato, se a gente quiser e tiver de mãos dadas, é possível fazer um mundo muito melhor e que é para todo mundo. Não é para nós negros, para nós brancos, para nós indígenas. É um mundo melhor para todos os humanos que acreditam que não é possível estar bem se meu irmão não está. Acho que é a mensagem que eu quero deixar quanto Casa de Cultura Fazenda Roseira, e que a gente consiga resistir por muito tempo e fazer cada vez melhor a nossa contribuição para essa memória da cidade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.